Meu nome é Ana Clara, sou do terceiro período TSI e vou estar explicando, mostrando os códigos dos tipos de ordenação simples. Vou começar pelo Bubble Sort. Vou começar explicando primeiramente a classe ordenador, depois volto explicando essa classe principal do Bubble Sort. Então aqui temos a classe ordenador, a declaração das variáveis, então private int números, declara um array de inteiros privados onde armazenará os números a serem ordenados. Long comparações, variável do tipo long, para armazenar a quantidade de comparações realizadas pelo algoritmo. Long trocas, variável do tipo long, para armazenar a quantidade de trocas realizadas pelo algoritmo. Long horas, minutos, segundos e milissegundos, variáveis do tipo long, para armazenar o tempo de execução do algoritmo. Eu utilizei o tipo long para não acontecer problemas de overflow devido à grande quantidade de números. Já que temos um construtor da classe ordenador, que recebe um array de números e inicializa os contadores. Então, nesses dias, estará inicializando os contadores. Temos o método ordenar, onde vai conter o algoritmo do Bubble Sort. Long início, captura o tempo de início da ordenação. Int n igual a números.lang, obtém o tamanho do array números e armazena na variável n. Neste primeiro for, o for externo, ele percorre todo o array, ele itera sobre o array n-1 vezes. A cada interação, o maior elemento flutua para o final do array como uma bolha. Já neste segundo for, o loop interno, ele compara e troca os elementos adjacentes. A cada iteração do loop externo, a parte não ordenada do array diminui em um elemento. Portanto, não precisa comparar os elementos ordenados no final do array. Comparações mais. Incrementa o contador de comparações. No if, verifica se o número na posição j é maior que o número na posição j mais 1. Se sim, se caso for maior, significa que estão fora de ordem, então precisa ser trocados. Int aux igual a número j, troca os dois números de posição usando uma variável auxiliar, que a variável auxiliar nesse caso é esse int aux. Número j igual a número j mais 1, o menor número vai para a posição correta. Número j mais 1 igual aux, o número maior vai para a posição seguinte. Trocas mais, incrementa o contador de trocas. Long fim, captura o tempo de término da ordenação. Long duração igual a fim menos início, calcula o tempo total da execução. E para calcular em horas, como uma hora possui 3.600.000 milissegundos, divide-se essa duração para obter o número de horas. Então, divide a duração por 3.600.000 milissegundos para obter o número em horas. Já em minutos, o operador módulo, ele pega o que sobrou da divisão anterior e como 1 minuto é igual a 60 milissegundos, divide-se por este valor para calcular os minutos. Segundos. O operador módulo pega o que sobrou da divisão anterior e como 1 segundo é igual a 1.000 milissegundos, divide-se esse valor para obter os segundos. Já no milissegundos, como 1 segundo é igual a 1.000 milissegundos, o restante nos dá exatamente os milissegundos finais. Agora, indo para a classe principal, temos as bibliotecas. Então, nessa primeira, no desktop, ele permite abrir arquivos automaticamente do sistema operacional. No file, ele manipula os arquivos no sistema. No I/O expression, trata erros de entrada e saída, como problemas ao ler ou escrever arquivos. No file writer, ele permite escrever em arquivos, neste caso foi usado para escrever em dados em arquivos de texto. No buffer header, ele leu os arquivos de forma eficiente. No file
header, ele lê o conteúdo do arquivo. O ArrayList é uma estrutura dinâmica, a lista dinâmica que vai ser utilizada para armazenar os números lidos no arquivo. E o list é a interface para listas dinâmicas que vai definir o comportamento de listas ordenadas. Então aqui temos a nossa classe principal, BubbleSort, nosso método principal. E aqui nesta linha temos a criação de um objeto file apontando para o caminho do arquivo dados 100.000 números. Então aqui está no diretório, né, C, no local C. Nesse tanto de pasta aqui, a pasta final é o BubbleSort e o arquivo que vai ser lido é os dados 100.000 números. No if, verifica se o sistema suporta a abertura de arquivos pelo desktop. Obtém a instância do desktop. Tenta abrir o arquivo com o aplicativo padrão. E imprime uma mensagem de erro se a abertura do arquivo falhar. E imprime outra mensagem se a função de abrir não for suportada. Declara int lista igual a null, declara um array de inteiros para armazenar os números do arquivo. Lista igual a ler números de arquivo. Chama a função ler números de arquivos para ler os números do arquivo. E imprime uma mensagem de erro se a leitura do arquivo falhar e encerra o programa. Ordenador ordena, recebe new ordenador lista, a instanciação da classe ordenador com a criação de objeto ordena, e dentro dessa classe ordenador possui um parâmetro de array de números. Ordena.ordenador, chama o método ordenar para ordenar a lista. String, resultado do arquivo. Define o caminho do arquivo onde o resultado será salvo, né? Um novo arquivo onde será criado e colocados os resultados. Então, é o mesmo diretório, no lugar C, no local C, nesse tanto de pasta. A pasta final também é o BubbleSort e o arquivo é o resultado txt. Aqui ele vai criar e escrever no arquivo resultado txt os resultados contendo nome da aluna, no caso aqui meu nome, algoritmo utilizado, o tempo de execução, a quantidade de comparações, a quantidade de trocas e os dados ordenados. E no for, escreve os números ordenados no arquivo. Imprime uma mensagem formando o caminho do arquivo de resultados, nesse primeiro system. Já nesse daqui, imprime uma mensagem de erro se a criação ou escrita no arquivo falhar. Esse public stack, ele é uma função para ler os números de um arquivo de texto e retornar em um array de inteiros. Então, ele também vai remover os colchetes e os espaços em branco da linha. Vai dividir a linha em partes separadas por vírgula. E no for vai converter cada parte em um inteiro e adicionar à lista. E nesse return, ele converte a lista de inteiros em um array de inteiros e o retorna. Vou mostrar aqui a pasta do BubbleSort, então tem apenas os dados 100.000 números que estão desordenados, e ao executar ele vai aparecer na tela. Então vou executar ele aqui. Aparece os 100.000 números desordenados. E voltando aqui na pasta, aparece um novo arquivo criado com os resultados. Então aqui o nome da aluna, meu nome,
algoritmo utilizado Bubble Sort, tempo de execução 26 segundos e 672 milissegundos, quantidade de comparações, esse número enorme aqui de comparações, quantidade de trocas, esse número enorme também de quantidade de trocas, e os dados ordenados. Agora o insert um sort, eu vou falar primeiramente da classe ordenador. Então aqui, novamente, temos uma classe ordenador também. Novamente, a declaração das variáveis são as mesmas. O método ordenar, que recebe dois parâmetros, né, int vetor e int tamanho. Long início capturará o início do tempo de execução. E aqui, o algoritmo do insert. Então, int chave e j declara as variáveis inteiras que serão usadas nos loops e comparações do algoritmo. No for, no loop principal, ele percorre o vetor a partir do segundo elemento, índice 1. O laço continua até que i seja menor que tamanho, garantindo que todos os elementos sejam analisados. Chave igual a vetor i, armazena o valor do elemento atual na variável chave. J igual a i menos 1, inicializa o índice j com o índice do elemento anterior ao elemento atual. No while, enquanto j não for negativo e vetor j for maior que a chave, move os elementos maiores que a chave uma posição à frente. Comparações mais, incrementa o contador de comparações. Vetor j mais 1 igual a vetor j, desloca o elemento para a direita. J igual a j menos 1, decrementa o índice j para comparar com o elemento anterior, movendo o próximo elemento à esquerda. Trocas mais, incrementa o contador de trocas. Vetor j mais 1 igual a chave, insere a chave na posição correta do vetor. Essa parte final aqui é a mesma que eu expliquei na Bubble Sort. Assim como na classe principal, também é a mesma estrutura, contém as mesmas bibliotecas. O que vai diferenciar as páginas principais, classes principais, é o caminho aqui, né? É o arquivo, é a pasta. Então, muda aqui a pasta, o arquivo continua o mesmo, e aqui novamente também muda apenas o caminho, muda apenas a pasta. Mas a estrutura é a mesma que eu expliquei do Bubble Sort. Então, eu vou mostrar aqui a classe do Insertion. Então, tem apenas os dados em 1000 números, que vai ser aberto, desordenados, e depois vai aparecer um novo arquivo criado. Então, vamos colocar aqui para executar. Abriu os 100.000 números desordenados, vamos dizer assim. E agora aqui, na pasta do Insertion, aparece o novo arquivo criado. Então, aqui tem meu nome, né, o nome da aluna, o algoritmo utilizado, Insertion, o tempo de execução, 8 segundos e 309 milissegundos, quantidade de comparações, essa quantidade enorme, quantidade de trocas, também essa quantidade enorme, e a quantidade de comparações é a mesma que a quantidade de trocas. E embaixo, os dados ordenados, os 100.000 números ordenados. O próximo aqui é o Selection Sort. Vou começar pela classe ordenador. Então, aqui, novamente, é uma classe ordenador, mesmo nome. Novamente, as mesmas variáveis. E aqui, um método que troca dois elementos do vetor. Ele é privado, ou seja, só pode ser chamado dentro da própria classe e possui parâmetros. Então,
int temp igual a vetor i, armazena temporariamente o valor da posição i. Vetor i igual a vetor j, atribui o valor da posição j à posição i. Vetor j igual a temp, atribui o valor temporário à posição j. Trocas mais, incrementa o contador de trocas. Void ordenar, método ordenar que recebe dois parâmetros, né? Então, int vetor e int tamanho. E aqui, o algoritmo do selection. Então, int i, j e min index declara as variáveis inteiras. No for, neste primeiro for, percorre o arreio até o penúltimo elemento. Esse min index igual a i assume que o menor elemento está na posição atual. Neste segundo for, encontra o menor elemento no restante do vetor. Comparações mais, incrementa o número de comparações. E no if, verifica se o elemento atual é menor que o elemento mínimo encontrado. Min index igual a j, atualiza o índice do menor elemento encontrado. Já neste outro if, se o menor elemento encontrado não for o elemento atual, troca os elementos de posição. Então, ele chama o método trocar para trocar os elementos. Novamente, essa parte final já expliquei no primeiro tipo de ordenação, que foi o bubble sort. A classe principal do selection possui também a mesma estrutura que as anteriores, o que vai mudar é o caminho, né? É a pasta. E aqui também, né? Vai mudar a pasta, mas a estrutura continua sendo a mesma. Mostrando aqui o arquivo, né? A pasta do selection, que tem em TXT só os dados sem mil números e que vai aparecer ao executar o novo arquivo criado. Então, vem aqui em executar. Aí aparece os 100 mil números ordenados. Voltamos na pasta de selection. E aparece um novo arquivo criado com os resultados. Então, aqui tem meu nome, o algoritmo utilizado, selection, o tempo de execução 11 segundos e 101 milissegundos, quantidade de comparações, esse tanto de número, quantidade de trocas, esses números aqui. Então, a quantidade de comparações ela é maior que a quantidade de trocas. E, aqui no final, os dados ordenados, os números ordenados, 100 mil números ordenados. O próximo aqui é o combo sort. Vou explicar primeiro a classe ordenador, novamente. Classe ordenador possui as mesmas variáveis, o que vai diferir é essa constante aqui. É uma constante, fator encolhimento, com o valor de 1.3. Este fator é usado para reduzir o gap, que é uma distância, um intervalo, a cada interação do algoritmo. Private void trocar, método para trocar dois elementos no vetor, possui parâmetros. Int temp igual a vetor i, armazena temporariamente o valor da posição i. Vetor i igual a vetor j, atribui o valor da posição j à posição i. Vetor j igual a temp, atribui o valor temporário à posição j. Trocas mais, incrementa o contador de trocas. O método ordenar, onde vai conter o algoritmo do combo sort, e aqui o algoritmo. Então, int tamanho igual a vetor.leng, obtém o tamanho do vetor. Int gap igual a tamanho, inicializa o gap com o tamanho do vetor. Boolean, houve troca igual a true, a verdadeiro, variável para controlar se houve alguma troca na interação. No while, o loop principal
continua enquanto o gap for maior que 1 ou houver trocas. Esse gap igual a int gap dividido por fator de encolhimento divide o gap pelo fator de encolhimento 1.3. No if, garante que o menor gap seja 1. Houve troca igual a falso, indica que houve troca nessa interação. No for, percorre o vetor comparando os elementos distantes pelo gap. Comparações mais, incrementa o contador de comparações. No if, se o elemento estiver fora de ordem, chama o método trocar para trocar os elementos. Houve troca igual a verdadeiro, indica que houve troca nessa interação. Nessa parte final, novamente, é a mesma das anteriores. A estrutura da página principal do combo sort também é a mesma que as anteriores, e o que vai mudar novamente é a pasta, é o caminho específico. Aqui novamente também é o caminho específico, mas possui a mesma estrutura, já explicada antes. Então, mostrando aqui a pasta do combo sort, em arquivo txt só tem os dados em 1000 números, e ao executar vai aparecer o novo arquivo criado. Então, executando aqui, temos os 100.000 números desordenados. Voltando para a pasta do combo, já aparece aqui um novo arquivo criado com os resultados. Então, aqui, meu nome, algoritmo utilizado combo sort, tempo de execução 144 milissegundos, quantidade de comparações essa é enorme, quantidade de trocas também, número grande, a quantidade de comparações é maior que a quantidade de trocas. Aqui, os dados ordenados, números ordenados, 100.000 números. E por fim, temos o shell short. Vou começar explicando a classe ordenador. Possui também as mesmas variáveis, o método ordenar. Deixa eu descer aqui. Int tamanho igual a vetor.leng obtém o tamanho do arreio. Int gap e j e temp, variáveis inteiras. Neste primeiro for externo, define o gap inicial como metade do tamanho do vetor e reduz pela metade a cada interação. No for interno, ele percorre os elementos do vetor a partir do índice igual ao gap. No temp igual ao vetor i, ele armazena o valor atual do vetor. No j igual a i, inicializa j com o índice i. No while, compara e move os elementos para a posição correta. Comparação mais, incrementa o contador de comparações. Vetor j igual a vetor j menos gap. Move o elemento do vetor j menos gap para a posição do vetor j. J menos igual a gap, decrementa j pelo valor do gap. Trocas mais, incrementa o contador de trocas. Vetor j igual a temp, insere o valor de temp na posição correta. Novamente, o final é o mesmo dos outros códigos já explicados. A página principal também do shell possui a mesma estrutura que as outras. O que vai diferenciar vai ser o caminho específico, vai ser a pasta. Aqui também vai mudar apenas o caminho, apenas a pasta. Indo aqui no arquivo, na pasta do shell, só possui dados 100.000 números de txt, que ao executar vai aparecer os 100.000 números ordenados e vai aparecer um novo arquivo criado contando os resultados e os dados ordenados. Então, vou colocar para executar aqui. Apareceu 100.000 números desordenados.
Voltando para a pasta, apareceu um novo arquivo criado, contendo os resultados. Então, meu nome, o algoritmo utilizado, o tempo de execução de 33 milissegundos, quantidade de comparações, essa é enorme, quantidade de trocas também, possui a comparações e troca possui as mesmas quantidades, e aqui os dados, os números, 100.000 números ordenados. E foi isso o trabalho.